Olá, compadre, olá, comadre. Aqui é o Elmo, contador de causos tirados da Bíblia. Você já se inscreveu no canal? Então se inscreve aí, uai. Isso ajuda demais a espalhar esses causos para mais gente. E depois deixa seu comentário que eu gosto de saber o que vocês estão achando. E saiba que você pode nos ouvir pelo Spotify. Que tal ir ouvindo causos bíblicos enquanto viaja? Bom demais, né? É só digitar causos bíblicos que você ouve nós. Pois bem, o caos de hoje aconteceu faz mais de 3.500 anos. É mais velho que a sua tataravó. É a história de um rapaz que parecia ter nascido com a vida ganha, mas acabou aprendendo que quando Deus tem um plano, você pode acabar pegando uma volta mais torta da estrada. Esse rapaz era um bom menino e se chamava José. Era um dos 12 filhos de Jacó. Só que José tinha um detalhe que dava pano para manga. Ele era o filho queridinho do papai. Realmente, o menino era bom mesmo. Entendia muito de matemática e de administrar um negócio do campo que naquela época era muito importante. E essas qualidades Jacó, o pai, fazia questão de mostrar com orgulho para todo mundo. Mandou fazer para ele uma túnica bonita, toda enfeitada, diferente da roupa dos irmãos que eram mais básicas. Rapaz, aquilo caiu igual pedrinha dentro de vespeiro. Os irmãos já não gostavam muito dele, e depois dessa túnica passaram a gostar menos ainda. Mas José também ajudava um tiquinho a atiçar essa situação. Quando os irmãos faziam alguma arte ou coisa errada, ele ia lá e contava para o pai. Era o dedo duro do papai. E para completar o serviço, Deus começou a lhe dar uns sonhos pra lá de esquisito. Num deles, parecia que todos estavam amarrando feixe de trigo no campo. De repente, o feixe de José ficava em pé e os dos irmãos se inclinavam diante dele. José foi lá e contou. Era melhor ter ficado quieto. Os irmãos ficaram uma fera. Pouco tempo depois, sonhou de novo. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando contou esse sonho, até o pai Jacó deu uma chamada no rapaz. O tempo foi passando. Um dia, os irmãos levaram o rebanho para bem longe de casa. Jacó ficou preocupado e pediu: José, vai ver como eles estão e volta para me contar. José, como sempre, obedeceu. Andou um tantão até encontrar os irmãos. Só que eles avistaram José de longe e a raiva que carregavam fazia tempo virou um plano. Lá vem o sonhador, disseram. Vamos matar ele. Depois dizemos que um bicho feroz acabou com ele. Mas Rúben, o irmão mais velho, tentou impedir. Ele pensava em salvar José mais tarde. Então sugeriu: não derramem sangue não. Joguem ele naquela cisterna seca ali. Assim fizeram. Arrancaram a túnica bonita dele e jogaram José dentro daquele buraco e se sentaram para almoçar. Enquanto José estava lá embaixo, sem entender direito o que estava acontecendo, passou uma caravana de mercadores ismaelitas viajando rumo ao Egito com carregamento de escravos. Então Judá teve uma ideia. Para que matar nosso irmão? Vamos vender ele. E foi isso mesmo. Venderam José por 20 moedas de prata e dividiram o valor entre eles. Imagina só. O moço sai de casa para levar a notícia para o pai e acabou sendo vendido como escravo. Depois, pegaram a túnica dele, mataram um cabrito e molharam a roupa no sangue. Quando Jacó ouviu aquilo, pensou que um animal bravo tinha matado o filho. O velho chorou amargamente. Ninguém conseguia consolar. Enquanto isso, José seguia acorrentado, atravessando o deserto, indo a um país estranho, sem saber o que Deus estava preparando.
Imagine o que passava pela cabeça daquele moço. Fazia poucos dias ele estava em casa, junto do pai, agora estava caminhando pelo deserto sem saber se um dia pisaria outra vez na própria terra, isso sem ter feito nada errado. Mas a Bíblia diz uma frase muito importante, que muitas vezes passa despercebida. Ela diz que o Senhor era com José. Isso quer dizer que você olha para os lados e parece que nada está acontecendo, mas Deus continua caminhando junto. Quando chegaram ao Egito, José foi vendido de novo. Quem comprou foi Potifar. Potifar era oficial de Faraó e comandava a guarda pessoal do rei. Olha, era um homem importante. José entrou ali como escravo, sem família, sem dinheiro, sem liberdade, sem ninguém para defender ele. Só que ele resolveu fazer uma coisa que muita gente não faria. Em vez de cruzar os braços e ficar reclamando da vida, trabalhou direito, caprichou em tudo que fazia. Se tinha um serviço pequeno, fazia bem feito. Se tinha um grande, fazia melhor ainda. Os anos foram passando e Deus começou a abençoar. Potifar reparou, toda vez que entregava alguma responsabilidade para José, dava certo. As plantações produziam, os animais prosperavam, a casa funcionava direitinho. Até que Potifar tomou uma decisão. Entregou praticamente toda a sua casa e seus negócios para os cuidados das mãos daquele rapaz hebreu. A Bíblia chega a dizer que Potifar só se preocupava com uma coisa: a comida que ia comer. O resto era José que resolvia. Agora imagina isso, ele era o mordomo da casa de um dos homens mais importantes do Egito. Parecia que finalmente a tempestade estava indo embora. Mas nem sempre as dificuldades acabam quando a vida começa a melhorar. Às vezes, elas mudam de roupa. A Bíblia também conta que José era um rapaz bonito, bem apessoado, como dizia o povo antigo. E a mulher de Potifar começou a reparar nele. Primeiro olhava, depois puxava a conversa, até que um dia falou sem rodeio: deita comigo. José podia pensar, ninguém vai descobrir. Mas ele respondeu de outro jeito. Disse: meu senhor confia em mim. Ele colocou tudo nas minhas mãos. Como eu poderia fazer uma maldade dessas contra ele? E principalmente contra Deus? Olha que resposta bonita. José não falou só do patrão, falou do que Deus esperava dele. Porque quem respeita Deus acaba respeitando as pessoas também. Só que a mulher não desistia. Todo dia tentava convencer o rapaz, até que um dia aconteceu. A casa estava praticamente vazia, os empregados estavam longe, José entrou para trabalhar e aquela mulher pegou na capa dele. Hoje você não escapa. Mas José preferiu largar a capa na mão dela e correr. Saiu da casa só com a saia que os empregados usavam por baixo. Era melhor perder uma capa do que perder a consciência. Só que a maldade da mulher ainda não tinha terminado. Quando percebeu que tinha sido rejeitada, ficou furiosa. Começou a gritar, chamou os empregados e inventou uma mentira. Diz que José tinha tentado abusar dela e mostrou a capa como se fosse uma prova. Quando Potifar chegou, ouviu aquela história, não chamou José para se explicar. Ficou raivoso e mandou prender o rapaz na hora. E assim, num piscar de olhos, José perdeu tudo outra vez. Perdeu a posição que tinha conquistado, perdeu a confiança do patrão, perdeu a liberdade, foi levado acorrentado para a prisão do rei. Agora pensa comigo, que culpa José tinha? Justamente por fazer a coisa certa, acabou atrás das grades. Tem hora que a vida parece até sem explicação. Tem gente que pensa que se obedecer a Deus nunca vai enfrentar uma dificuldade dessas. Ele fez a vontade de Deus
e terminou dentro de uma prisão. E esse é o final triste da história de hoje. Só que a história triste de hoje vai ter um segundo capítulo, porque Deus estava levando José por um caminho que ninguém conseguia imaginar. Estava levando ele à prova, testando ele. Um caminho que vai continuar cheio de curvas, subida e descida e de estrada empoeirada. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e chama mais gente para acompanhar essa continuação. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. E até a continuação desse caos.